Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante no nosso curso, que é justamente a fuga da família real portuguesa, da corte real portuguesa para o Brasil, que aconteceu ali no ano de 1808. Para a gente entender o porquê que a corte portuguesa fugiu para o Brasil, porque essa é a grande pergunta, né? O que fez com que a corte portuguesa, o príncipe regente Dom João, juntasse todo mundo e fugisse de Portugal, embarcasse nos navios e viesse rapidamente se fixar, morar, estabelecer residência no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, no ano de 1808. Temos que lembrar da época do Napoleão Bonaparte, né, que nós estudamos aqui em aulas anteriores. Em 1806, o Napoleão Bonaparte, vocês lembram, decretou o famosíssimo bloqueio continental. Por meio desse bloqueio, na verdade foi um decreto em que o Napoleão Bonaparte determinou que nenhuma nação europeia poderia comercializar com a Inglaterra, que naquele momento era o principal adversário político e econômico da França. O Napoleão Bonaparte queria estabelecer ali na Europa a hegemonia do Império Francês, né? Queria estabelecer ali um controle sobre a economia europeia, e o principal adversário era a Inglaterra. Então a intenção era enfraquecer os ingleses. Então nenhuma nação europeia poderia, por meio do decreto de Napoleão Bonaparte, estabelecer comércio, continuar estabelecendo comércio com a Inglaterra. Se não, né, aí vinha a ameaça, teria o seu território invadido pelo exército napoleônico, pelo poderoso exército francês de Napoleão Bonaparte. Acontece que alguns países simplesmente não poderiam fazer isso, porque isso significaria basicamente a quebra, né? Os países iam quebrar economicamente, e um desses países era Portugal. Portugal tinha como principal parceiro econômico a Inglaterra desde muito tempo. Inclusive, boa parte do ouro brasileiro, né, que foi extraído, né, das Minas Gerais, foi para a Inglaterra para pagar dívidas, por exemplo. Então, Dom João ficou numa sinuca de bico, né, como nós falamos, né? Ou ele bem aceita, obedece o decreto de Napoleão, né, e acaba com a sua relação econômica com a Inglaterra, ou ele mantém a sua relação econômica com a Inglaterra, não quebra o seu país, mas tem o seu território invadido pelo exército napoleônico. Qual foi a solução encontrada? Bom, vamos fugir. Então o Dom João acabou fugindo, né, pegando a corte portuguesa e fugindo com o Brasil, inclusive contando com a proteção da marinha inglesa. A ideia da fuga para o Brasil, né, da transferência da corte para o Brasil, era uma ideia que já havia sido aventada em outras oportunidades, mas só que nesse momento a situação era muito grave e acabou de fato acontecendo. Então, rapidamente a corte portuguesa se mobilizou para fugir. E nesse quadro que vocês estão vendo aí, mostra perfeitamente como é que teria sido, como é que teria ocorrido. Esse quadro é interessante porque ele é um quadro que foi pintado em 1807 pelo Nicolas Louis Albert de Lerive, e que mostra, na verdade, a partida da coroa portuguesa. É um óleo sobre tela, né? É uma pintura a óleo, na verdade, e você percebe que há uma tranquilidade, uma enorme tranquilidade ali no embarque, né? Como se fosse uma viagem qualquer, uma viagem de férias. Mas que, na verdade, nós sabemos que houve, de fato, um tumulto gigantesco, houve um desespero geral, porque o exército Napoleão estava a caminho. Então era necessário tirar a corte portuguesa, os reis, o rei, né, a rainha na época era a Dona Maria I, o príncipe regente, que era o Dom João, toda a corte tinha que fugir do país rapidamente antes do exército de Napoleão chegar. Então, na verdade, esse quadro ele é uma visão bastante romântica, né, sobre a partida, porque na verdade as pessoas estavam desesperadas para fugir de Portugal. Então há relatos de que as pessoas se jogavam na água, há uma choradeira, um desespero enorme para fugir de Lisboa, embarcar rapidamente nos navios e zarpar de Portugal em direção ao Brasil. Com o Dom João vieram aí cerca de 10 a 15 mil pessoas, né, nas embarcações, que foram escoltadas pela marinha inglesa para evitar qualquer tipo de ataque, né, do exército de Napoleão no meio do caminho. Então a corte portuguesa, né, que embarcou no final de 1807, chegou ali ao Brasil em janeiro de 1808, primeiro
desembarcou em Salvador e em seguida transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu. E a partir daquele momento vamos ter uma série de mudanças na colônia portuguesa no Brasil. O Brasil vai sofrer uma série de mudanças, transformações. Primeiro porque o Rio de Janeiro vai se tornar a sede do Império Português. Esse é um ponto muito importante, porque basicamente o centro do Império Português vai mudar, né? O eixo econômico do Reino de Portugal vai mudar para o Brasil. O Brasil vai passar a ser a sede dos maiores impérios. Estava em crise? Óbvio que estava, mas era um dos maiores impérios coloniais daquela época. E aí, a partir desse momento, inclusive historiadores falam que é a partir desse momento que se inicia um processo que nós chamamos de um processo de emancipação política do Brasil. E mais do que isso, o Brasil deixa de ser digamos assim, uma colônia, né? Porque, de fato, o que acontece é que o monopólio português, né, a ideia de colônia, o monopólio comercial português que o Portugal estabelece em relação ao Brasil, ele vai ser quebrado. Inclusive, uma das primeiras medidas tomadas pelo Dom João assim que desembarca no Brasil é determinar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Até então, somente Portugal poderia comercializar com o Brasil e vice-versa, né? Uma relação de monopólio, de exclusividade, que o Brasil só poderia vender seus produtos para Portugal e só poderia comprar de Portugal, até porque o Brasil era território português. Mas a partir daquele momento, qualquer navio estrangeiro poderia atracar nos portos brasileiros e estabelecer comércio com a região, né? Isso é uma questão basicamente econômica. Não há como, nesse momento, o Brasil deixar de estabelecer isso, porque é justamente isso que vai fazer com que houvesse ali uma mínima dinâmica econômica em relação, e uma arrecadação, evidentemente, de impostos para o Império Português. Mais tarde, em 1810, Dom João assina um polêmico, digamos assim, Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado, esse acordo que Portugal, né, que Dom João assinou com a Inglaterra, é um acordo interessante para os ingleses. Beneficiou basicamente os ingleses, que naquele momento era a principal parceria econômica de Portugal. Por meio desse acordo, o primeiro artigo desse acordo, desse tratado, dizia que qualquer mercadoria inglesa que entrasse no Brasil só pagaria 15% de imposto. Os produtos vindos de Portugal pagariam 16%, né? E os outros produtos estrangeiros de qualquer outro país pagariam 24%. Então veja que ali havia um total benefício dos produtos industrializados da Inglaterra. Lembrem-se que nesse momento a Inglaterra passava ali pela sua revolução industrial. Então a Inglaterra necessitava de mercado consumidor para os seus produtos. E esse acordo foi perfeito para os ingleses, maravilhoso para os ingleses. Além disso, Dom João também procurou estabelecer, autorizou, na verdade, a instalação de indústrias no Brasil, o que teve pouco efeito na prática, porque nós tínhamos aqui pouco capital, né, pouco dinheiro para ser investido, né, e também havia uma concorrência muito forte, especialmente com os produtos ingleses, né, o que acabou sendo, na verdade, sepultado, né, com o acordo, com o Tratado de Comércio e Navegação assinado com a Inglaterra, né, porque basicamente os produtos portugueses iam perder qualquer concorrência com os produtos ingleses. Além disso, Dom João procurou, digamos assim, dar ares de corte à cidade do Rio de Janeiro. Afinal, Rio de Janeiro passou a ser a sede do Império Português, a capital do Império Português, e, evidentemente, precisaria passar ali por algumas reformas, por algumas modificações, né? Entre as melhorias, com o objetivo de modernizar a cidade, houve ali a criação, por exemplo, do Banco do Brasil, esse banco que está aí até hoje, né? A criação do Dom João. Também o Real Horto, né, que atualmente é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Real Biblioteca, que atualmente é a Biblioteca Nacional, também no Rio de Janeiro, o Real Teatro, tudo é real, tá, pessoal? Tudo é ligado ao rei. A Academia de Belas Artes, que inclusive foi uma proposta da missão artística francesa que veio para o Brasil, eu vou já falar sobre ela. E, finalmente, né, a cereja no bolo foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, que aí demonstra perfeitamente que Dom João estaria interessado de fato em fincar raízes no Brasil, mesmo após a expulsão, mesmo após a derrota de Napoleão Bonaparte na Europa. A intenção de Dom João ficou clara que era ficar no Brasil, né? A intenção dele era ficar naquela região que dava mais lucros para o Império Português, e por isso
em 1815, ele levou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Passou a se chamar então Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma região que fica ali no sul de Portugal. E finalmente, durante o governo de Dom João, em 1816, Dom João se torna rei de Portugal, isso porque a rainha, a Dona Maria I, havia morrido, né? Então, o sucessor era o Dom João, que já era príncipe regente, né? Era ele que governava o Império Português, mas ele de fato assumiu o poder como rei, subiu ao trono português em 1816 após a morte da sua mãe. Finalmente, durante o governo do Dom João, agora já rei de Portugal, veio para o Brasil a missão artística francesa, né, que era formada ali por um grupo de professores, de artistas, né, músicos, pintores, arquitetos, né, que tinha ali o objetivo de conhecer um pouco, né, estudar um pouco, por exemplo, sobre a fauna, a flora, fazer representações artísticas, né, pinturas sobre a realidade do Brasil e assim por diante. Então essa missão artística francesa, ela tinha entre os seus principais integrantes, né, o Nicolau Antoine Tonet e também o Jean-Baptiste Debré, né, que foram aí os principais artistas dessa missão, que inclusive pintaram uma diversidade enorme de obras, né, um pouco sobre o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, né, inclusive enfatizando muito a presença e a importância, na verdade, dos escravizados africanos, né, na dinâmica do cotidiano do Rio de Janeiro, e também com a intenção ali de dar ares, mais uma vez, esses ares de uma corte portuguesa, né? Então o Rio de Janeiro se tornou de fato a sede do Império Português, e o Dom João procurou ali transformar a cidade. A cidade foi transformada, inclusive do ponto de vista urbano, de modernização, de calçamento, de fundação de diversas instituições que foram muito relevantes, né, para o Rio de Janeiro e também para o Brasil. De fato, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ela foi um marco importantíssimo nesse processo, que vai culminar com a independência do Brasil em 1822, porque ela rompe com o monopólio comercial português. O Brasil, na prática, deixa de ser uma colônia de Portugal e passa a ser a sede do Império Português, né? Isso traz uma certa autonomia, uma certa relevância no cenário mundial, e isso vai ser um fato fundamental num processo de independência que vai se consolidar ali em 1822 e nos anos que se seguiram. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.